Governador Carlos Moisés volta atrás e prorroga a quarentena em Santa Catarina. Casa de Saúde do Rio Maina vai servir de centro de tratamento para infectados com o coronavírus. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Número de mortes por coronavírus aumenta assustadoramente na Espanha. Nos Estados Unidos, pandemia também cresce em velocidade alarmante. No Brasil, mais de 100 mortes foram confirmadas pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Em Criciúma, prefeito assinou decreto que prorroga prazo para pagamento do IPTU. Em época de coronavírus, muita gente esqueceu que existem várias vacinas que todo mundo precisa tomar. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre os trabalhos remotos, mais conhecidos por home office. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O governador Carlos Moisés resolveu prorrogar a quarentena em Santa Catarina. Até o momento, temos uma morte registrada em São José por conta do novo coronavírus. O período de restrições ao convívio social em Santa Catarina será prorrogado por mais 7 dias a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de abril. A decisão foi comunicada pelo governador Carlos Moisés nesse domingo. Conforme o governador, a renovação do decreto atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde para a prevenção ao contágio por coronavírus. Com a determinação, o comércio, por exemplo, permanecerá fechado, exceto as atividades consideradas essenciais. Bem como também alinhamos a prorrogação, informamos aos poderes e aos prefeitos também a necessidade que nós entendemos, seguindo as medidas orientadas pela Organização Mundial de Saúde, na prevenção do contágio do coronavírus, para que a gente diminua essa curva, a prorrogação de mais 7 dias dessa quarentena já estabelecida aqui em Santa Catarina, com alguma flexibilização no que diz respeito a obras públicas e também obras civis, de construção civil e também na questão dos bancos que a partir de amanhã, segunda-feira, passam a funcionar com uma série de restrições emitidas também por portaria do Centro de Operações e Emergência em Saúde aqui de Santa Catarina. O governador falou ainda sobre o alinhamento do estado de Santa Catarina com os municípios. Nesse domingo, a decisão de prorrogar as restrições foi repassada aos prefeitos em reunião, momento em que pediu ainda o apoio às medidas impostas. Hoje pela manhã fizemos uma reunião com os representantes das 21 associações de municípios, bem como com a FECAM, também que representa os municípios aqui de Santa Catarina. Uma reunião muito produtiva, onde alinhamos as novas medidas que adotaremos, comunicando, estabelecendo um canal de comunicação com os prefeitos, para que a gente possa alinhar e centralizar os anúncios num único órgão do Estado, que é a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, juntamente com a Secretaria de Comunicação, para que a gente não tenha uma série de notícias desencontradas e que a gente possa então estabelecer um canal de notícias ao cidadão que seja fidedigno. E as ações todas tomadas, tanto aqui no Estado quanto nos municípios, sejam as mesmas, para que a gente possa estar juntos nessa crise que ainda não começou. Nós pretendemos que os municípios façam, pelo menos, normas de repetição daquilo que o Estado determina, ou que venham, pelo menos, a aderir, então, às medidas restritivas que Santa Catarina vai adotando através da Autoridade Sanitária do Estado de Santa Catarina. Alinhamento que também foi realizado entre o governo do Estado e outras entidades. Ao mesmo tempo, fizemos uma reunião também no período da tarde com os poderes representados aqui, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, bem como também a Assembleia Legislativa. Então, esses poderes representados aqui pelos seus chefes, seus presidentes, tivemos uma boa conversa no sentido de pedir o apoio, reforçar o apoio à Autoridade Sanitária do Estado. Foi muito bem recebido por todos os poderes, para que a gente tenha um alinhamento das ações
e que haja um acatamento em todo o estado de Santa Catarina das normas expedidas pelo governo do estado através da Secretaria de Estado da Saúde. Pelas redes sociais, o governador pediu ainda a compreensão da população durante esse período. E fique em casa, porque a gente não consegue recuperar as vidas humanas. A economia nós vamos recuperar, os empregos nós vamos recuperar, mas as vidas humanas nós não conseguimos resgatar. Então o nosso valor é um valor que sopesa, bota isso na balança e entende que o momento é aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, vamos proteger os mais vulneráveis, aqueles grupos que se encontram em grau de vulnerabilidade, para que a gente tenha então uma saída desse processo que ainda não iniciou, com o menor impacto possível, mitigando os efeitos, diminuindo o número de mortos aqui em Santa Catarina. Até esse domingo, Santa Catarina havia registrado mais de 190 casos da Covid-19. Informações do nosso laboratório central, são 197 casos no dia de hoje e com 16 pacientes na UTI. Desses 197, 16 estão internados em UTI. A Casa de Saúde do Rio Maina será transformada em um centro de tratamento para pessoas infectadas pelo Covid-19. A reportagem é de Débora Correia. Um grupo formado por profissionais das Secretarias de Saúde e de Infraestrutura de Criciúma realizou uma visita técnica no último sábado ao imóvel onde antes funcionava a Casa de Saúde do Rio Maina. Na sexta-feira, o prefeito Clésio Salvaro assinou um decreto municipal que requisita o imóvel para funcionar como centro de tratamento de pessoas contaminadas com a Covid-19. A Casa de Saúde aqui do distrito de Rio Maina, aqui de Criciúma, que atendeu durante mais de meio século toda a região, ontem decretamos de interesse público, dado essa questão do coronavírus, e nós estamos preparando este ambiente aqui, por isso estamos com toda a equipe da Prefeitura, a parte técnica também da saúde, da construção civil, e já na parte da tarde hoje já vamos começar a mexer no telhado, no forro, preparando esse hospital que tem quase 200 leitos, que vai servir na retaguarda, né, para as pessoas contaminadas, de isolamento, e também, se necessário, também como UTI. Enfim, estamos deixando esse hospital aqui em condições de receber as pessoas que têm, porventura, forem contaminados, e o que nós temos instalado na área central não dá conta, vão vir aqui para o nosso hospital. Para poder alojar um centro de tratamento, o imóvel, que conta com aproximadamente 180 leitos, precisa de adequações. Por isso, como explica o prefeito, a estrutura vai passar por trabalhos de manutenção para ficar apta para o uso. A equipe técnica da Prefeitura, a secretária Cátia, está aqui junto com a equipe técnica da saúde, enfim, são vários os serviços que têm que ser feitos. Afinal de contas, já faz alguns anos que este hospital está fechado, então vamos começar pelo telhado, pelo forro, vamos colocar aparelhos de ar-condicionado em todos os quartos. Nessa segunda-feira, as equipes já começaram a trabalhar no local. Vai ficar um ambiente especial, preparado para receber as pessoas que porventura forem contaminadas e precisar de um local para isolamento. Nós vamos ter aqui no hospital do Rio Maina. Conforme o prefeito, a previsão para o término dos trabalhos de manutenção é para o dia 10 de abril. Olha, eu não sou médico, não sou cientista da área, mas todos os artigos do mundo todo, mas especialmente aqui do Brasil, apontam para o dia 10, dia 15 de abril, o pico, aonde mais vamos precisar de leitos. Então, a previsão da empresa agora contratada emergencialmente é que para o dia 10 de abril tudo aqui esteja pronto para receber as pessoas, se for o caso. Nós vamos deixar isso tudo pronto e torcendo para que a gente não precise usar. E sempre falo, acompanhem a recomendação dos nossos especialistas, daqueles que entendem, daqueles que estudam, daqueles que conhecem. Fique em casa. A seguir, no Brasil, mais de 100 mortes foram confirmadas pelo ministro Luiz Henrique Mandetta.
A segunda-feira foi de tempo bom em toda a região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Amanhã, boa parte do período será de tempo bom. Porém, a nebulosidade irá aumentar durante o dia e teremos o registro de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 30. Na quarta-feira, o céu apresentará nebulosidade variável e chuva isolada no decorrer do período. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 26. Na quinta-feira, teremos tempo fechado em toda a região. Céu encoberto e chuva durante todo o período. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 28. O sol volta na sexta-feira. Tempo firme em toda a região. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 26. A Espanha registrou 812 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O número total de mortos no país desde o início da pandemia já passa de 7.300. Já a Bélgica registrou 500 mortes e adota medidas de isolamento para tentar conter a evolução da Covid-19. 812 pessoas morreram na Espanha nas últimas 24 horas vítimas do novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o país já registrou 7.340 vítimas fatais desde o início da epidemia. De domingo para segunda, o número foi menor do que o recorde de 838 na véspera. Ainda assim, a Espanha é o segundo país com o maior número de mortes provocadas pela Covid-19, atrás apenas da Itália. As autoridades de saúde expressaram um otimismo cauteloso no fim de semana, ao apontar que o país poderia estar se aproximando do pico dos contágios. A região de Madrid continua sendo a mais afetada, com pouco menos de 1/3 dos casos e quase metade das mortes. Já a Bélgica registra mais de 500 mortes pela pandemia do novo coronavírus. O país tem quase 12 mil casos de contágio. A nação de 11 milhões de habitantes prolongou o confinamento até 19 de abril, mas as autoridades já alertaram que o prazo pode ser estendido até 3 de maio, de acordo com a evolução da situação. Os Estados Unidos registraram ontem 2.351 mortos pelo Covid-19, o dobro do registrado na última quarta-feira. Em Nova York, um hospital de campanha começou a ser erguido no Central Park, enquanto profissionais da saúde exigem equipamentos de proteção. Pandemia em alta velocidade. Os Estados Unidos registraram neste domingo 2.351 mortos pela Covid-19, o dobro do registrado na última quarta-feira. No mesmo dia, o especialista em doenças infecciosas e conselheiro do presidente Donald Trump afirmou que entre 100 mil e 200 mil pessoas podem morrer no país vítimas da doença. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, até o momento os Estados Unidos registraram quase 125 mil casos positivos do novo coronavírus, o maior número no mundo para apenas um país. Em Nova York, um hospital de campanha começou a ser erguido no Central Park. Enquanto isso, profissionais da saúde protestam nas ruas da cidade. Muitos enfrentam longas horas de trabalho e reclamam da falta de equipamentos de proteção. Trump anunciou no sábado que não vai aplicar uma quarentena nos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut, poucas horas depois de ter mencionado o isolamento como forma de combater o novo coronavírus. Nos 3 estados, as atividades não essenciais já foram paralisadas e as autoridades locais seguem pedindo que a população fique em casa. Killing nurses. We already lost our first nurse in New York City. We're gonna lose more. O uruçanguense Robson Dutra nos relatou a atual situação da Alemanha. O país europeu é um dos mais afetados pelo coronavírus. Olá, me chamo Robson, sou catarinense de Uruçanga. Atualmente eu resido na Alemanha. A Alemanha também hoje está passando por um momento muito difícil, com essa pandemia que põe em pânico quase todo mundo, as pessoas com medo de saírem de casa, de contrair o vírus. Temos aproximadamente 40 mil infectados e um índice de 100 mortes. Portanto, o índice não é tão alto assim para a Alemanha. E foram
né, fechados todos os comércios, shoppings, bares, locais onde o povo se concentrava mais, né, durante os dias, aglomerações, e escolas, universidades, todas fechadas, já 2 semanas, sem previsão de voltarem ao normal. E a Alemanha hoje, ela está lutando contra o erro que esse vírus se espalha, né, se alastre cada dia. O pessoal respeitando muito, estando em casa, quarentena, não é restrito por enquanto. Pode saírem normal, estarem nas ruas, mas o pessoal está bem conscientizado disso, estão cumprindo de maneira muito bonita, estando em casa, poucas pessoas nas ruas, principalmente a parte jovem, né? Estão de parabéns e colaborando com tudo. E um forte abraço, até mais. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, informou que o Brasil contabiliza 3.904 casos e 111 mortes por Covid-19. A estimativa do Ministério da Saúde para o mês de abril é de que a epidemia aumente no país. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, informou neste sábado que o Brasil tem 3.904 casos e 111 mortes pela Covid-19. Ao completar um mês da primeira detecção da doença no país, o Brasil somava 77 mortes e 2.915 contaminações. O primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro. A estimativa do Ministério da Saúde para o mês de abril é de que a epidemia aumente no país, já que o Brasil se encontra no início da curva de crescimento dos casos. O novo coronavírus deixou mais de 30 mil mortos em todo o mundo, segundo uma contagem da AFP, com dados oficiais divulgada neste sábado. No total, pelo menos 30.003 pessoas já morreram em decorrência do Covid-19, sendo mais de 2/3 dos óbitos registrados na Europa. A seguir, prefeito de Criciúma assinou o decreto que prorroga o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, assinou decreto que prorroga prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Confira. O prazo de vencimento dos tributos municipais, como Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, alvarás, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, foi prorrogado pelo governo de Criciúma na última semana. Pelo decreto número 407, assinado pelo prefeito Clésio Salvaro, o prazo para pedido de isenção de IPTU, que venceria em 31 de março, foi prorrogado para o dia 30 de junho. Ainda pelo decreto, o vencimento dos tributos municipais, que incluem IPTU e licenças, foi prorrogado do dia 31 de março para 30 de abril. Já o ISS dos não optantes do Simples Nacional, que teria vencimento em 15 de abril, fica prorrogado para o dia 15 de maio. Débitos que haviam sido parcelados de natureza tributária ou não tributária, cuja parcela tenha vencimento no período entre 18 de março e 30 de abril, também terão seu vencimento prorrogado para o dia 29 de maio, sem o acréscimo de encargos de mora, juros e multa adicionais. Outra medida que já estava em vigor pela situação de emergência decretada é a suspensão dos prazos de processos tributários, que se mantém assim enquanto durar o decreto. Em época de coronavírus, muita gente esqueceu que existem várias vacinas que todo mundo precisa tomar. Ao ouvir falar em carteirinha de vacinação, logo vem à nossa mente a imagem de uma criança. Mas assim como as doenças, ela cresce
e por isso os adultos não devem se descuidar. O Bernardo tem 2 meses e está com todas as vacinas em dia. A mãe fez questão de levar o bebê para vacinar na data certinha que o pediatra recomendou. Mas tanta preocupação fez a mãe de primeira viagem esquecer que ela também tinha que se vacinar. Eu cheguei lá para dar vacina e a moça me perguntou como que estavam minhas vacinas. Como eu não tinha carteirinha, ela sugeriu que eu tomasse todas as vacinas novamente. Então eu tomei várias vacinas, inclusive tá uma até agora inchada, que é a de tétano. E você achou que mais velha assim não precisava, né? Porque quantos anos você tem? Ah, eu tenho 26. Eu acho que adulto acho que nunca precisa, né? A gente acha sempre que tá tudo bem, que com a gente não vai acontecer. E não é assim que funciona, né? Até o dia que acontece. Então é melhor prevenir do que remediar. Saiu de lá vacinada também? Vacinada, com dor. Muita gente acha que depois que cresce não precisa mais tomar vacina. Nem sabe que existe um calendário de vacinação para adulto. Uma pesquisa mostrou que mais da metade dos brasileiros adultos não tem a vacinação em dia, justamente por causa da falta de informação. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único de Saúde e é um dos poucos países no mundo que ofertam de maneira abrangente um sistema de imunização gratuito. Mas a alta taxa de cobertura, que sempre foi sua principal característica, vem caindo nos últimos anos. E o Estado tem a cobertura, ele paga por isso e as pessoas não estão procurando. E um outro fenômeno que é do século XXI, que é a fake news. Então, os movimentos surgem e as mães aderem a esses movimentos que dizem que as crianças não precisam, porque as informações, as vacinações, elas podem levar efeitos colaterais. O adulto dos 20 aos 59 anos de idade precisa se vacinar contra hepatite B, febre amarela, pneumocócica 23 valente, que é a que previne, entre outras doenças, pneumonia, otite e meningite, a dupla adulto, que precisa de um reforço a cada 10 anos, e a tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubéola. Essa vacina, se você nunca recebeu, ou se não sabe, ou não tem certeza e tem até 29 anos, precisa tomar 2 doses, de 30 a 49 anos, uma dose única. Os idosos, além de checar a situação vacinal, precisam se imunizar contra a influenza todos os anos. Agora nós estamos antecipando a febre, a vacina para gripe. Provavelmente a gente vai ter uma adesão grande por conta do susto. Passando, a gente vai voltar a esse desleixo e aí sempre sob novas ameaças. Lembrando que o coronavírus não é um vírus novo. Ele já existem sorotipos que dão doenças em animal, mas já tem 2 sorotipos que existem na nossa, inclusive na cobertura vacinal nossa, né, e está no nosso meio. É importante que toda a população mantenha a vacinação em dia. Além de se proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. No meio, né, no nosso meio, tétano, sarampo, coqueluche, são todas doenças que, se você quebrar o ciclo e se entrar alguém com esse vírus nesse meio, ele vai ter o potencial de transmitir esse vírus são vírus de transmissão respiratória, ou vírus fecal oral. Ele vai cair no ambiente e vai passar para as pessoas. E quem serão as vítimas? As não imunizadas. O Bernardo só pode tomar a vacina contra o sarampo quando completar 6 meses. Mas como a mãe tomou, a imunização passa para o bebê através do leite materno. Então, por aqui, todo mundo está protegido. O pai tomou também, eu tomei, ele tomou as dele, mês que vem tem mais uma e a gente vai certinho, né? Pra prevenir de qualquer dano que eu possa ter por descuido, né? Porque se tem é pra vacinar. Sem preocupação. Sem preocupação. Dando sequência à série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre home office. Mas como ser produtivo e organizar a rotina em casa? O professor da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, Tiago Francisco, dá algumas orientações e dicas. Com a orientação do Ministério da Saúde para que nesse período de pandemia do coronavírus, as empresas, sempre que possível, adotem como primeira opção o trabalho remoto, nós estamos tendo que mudar a nossa cultura e nos adaptar.
como enfrentar essa nova situação. Confira as dicas e orientações do professor Tiago Francisco, coordenador adjunto do curso de Administração da Unesp. Para quem nunca trabalhou em casa, o que é difícil no contexto atual, mas para quem não tem essa prática do teletrabalho e do home office, o que fazer? Se você é um líder de uma equipe de trabalho, quanto mais alinhados do ponto de vista comportamental forem os seus liderados, e evidentemente quanto mais alinhados do ponto de vista da personalidade forem os profissionais que fazem parte do seu staff, melhor vai ser a comunicação entre vocês e mais clara serão as entregas. É importante destacar que o home office ele depende, entre outros aspectos, de um bom planejamento definido pela equipe de trabalho e de um acompanhamento importante da gestão. Uma das grandes vantagens do home office é tornar a empresa produtiva nesse período de quarentena, né? Ou seja, na medida em que há um bom planejamento de trabalho, na medida em que há uma delegação importante das tarefas, fica fácil a empresa se manter produtiva nesse contexto. Um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do home office é um bom planejamento de trabalho. E nesse sentido, o gestor ele exerce um papel fundamental, porque é ele que precisa coordenar esse planejamento para que as atividades de trabalho sejam muito bem definidas, para que as entregas possam acontecer da maneira esperada e para que os critérios para essas entregas fiquem claros. Isso facilita um ponto bastante importante no processo de trabalho, que é a comunicação. Nesse sentido, organizar uma rotina de trabalho depende de um bom planejamento, depende de uma organização de agenda e, evidentemente, claro, depende das entregas que você precisa desenvolver, das entregas que o funcionário precisa dar conta. Nesse caso, a minha sugestão é que um bom planejamento seja desenvolvido, que as tarefas fiquem muito bem claras e que o funcionário, o empreendedor, o empresário assuma dentro da sua própria casa uma rotina muito semelhante ao dia a dia de trabalho, no que se refere aos horários. Então, cumpra o seu horário, organize a sua agenda dentro dessa proposta de horário e entregue resultados com uma certa frequência para a sua equipe de trabalho. Isso vai fazer com que a rotina fique bem organizada e que o trabalho seja produtivo. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.